Passamos neste momento para o sétimo painel, com o tema tributação, concorrência, relativização da coisa julgada e neutralidade tributária. Como mediadora, convidamos a secretária-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Sayuri Ottoni. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todas as pessoas. Quero saudar, em particular, as autoridades presentes à mesa, na pessoa do ministro Cássio Nunes Marques, do ministro Ricardo Vilas Boas, demais autoridades presentes. Em particular, quero homenagear nosso amigo e sempre presidente da OAB, Marcos Vinícius, e meu irmão Beto Simonetti, cuja presença muito nos alegra. Nosso painel fala sobre tributação, concorrência, relativização da coisa julgada e neutralidade tributária. É certo que o movimento global de constitucionalização jogou luz na essencialidade do direito tributário para a concretização de direitos fundamentais. Nesse sentido, o tributo deve ser eticamente observado para promover a dignidade da pessoa humana. Nos dizeres do professor Humberto Ávila, a neutralidade melhor representa uma manifestação estipulada da própria igualdade na sua conexão com o princípio da liberdade de concorrência, notadamente no aspecto negativo da atuação estatal. E conclui que a neutralidade não é diferente da igualdade. Então, para início dos debates, convido o ministro Cássio Nunes Marques para a sua exposição, lembrando a todos os expositores que temos de 15 a 20 minutos e que temos um instrumento aqui de alerta e um cronômetro, né? Sempre quis dizer isso ao ministro. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da doutora Sayuri Ottoni, nossa mediadora. Cumprimentar todos os magistrados presentes na pessoa do dileto amigo, ministro Ricardo Vilas Boas Coelho, do Superior Tribunal de Justiça. Agradecer à Escola Superior de Advocacia, nas pessoas do presidente Beto Simonetti e do presidente de sempre, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Eu acredito que esse seja o primeiro congresso jurídico internacional de que eu participe, né? Que pese se divulgar o contrário, mas é a primeira vez que eu vou para fora do país, né? E não poderia deixar de vir a convite da Ordem dos Advogados do Brasil, a Casa Mater, se falando profissionalmente, hein? Caso em que eu tive a honra de integrar como conselheiro seccional, federal, presidente de comissão, e que tenho um carinho muito grande. Bom, meu papel hoje aqui, de forma muito breve, porque o tempo não vai nos permitir, é tratar de pelo menos um dos temas, né, que encabeçam a proposta desse painel. E eu escolhi a relativização da coisa julgada. É um tema muito atual. Ontem eu soube que foi muito rico, né, o dia em razão do conteúdo dos debates, do que passou o Superior Tribunal de Justiça, especialmente do que diz respeito ao tema 881 e 885, né, da relativização que foi feita, da não modulação e dos efeitos para aquelas empresas que recolhiam a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, eu não vou me ater especificamente desse tema, eu vou fazer apenas um sobrevoo e inicio falando da definição de coisa julgada. E como nós temos uma plenária mista, né, alguns podem ficar um pouco perplexos, mas a Constituição brasileira ela não define o que é coisa julgada, né? Nós temos apenas de forma talvez até correta e prudente, o estabelecimento de uma proteção à coisa julgada no Brasil através da Constituição Federal. Aí temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que também perfila o mesmo caminho da Constituição, no sentido mais protetivo, e somente agora, com a redação trazida pelo Código de Processo Civil no artigo 502, é que nós temos uma formatação melhor dessa definição. O artigo 502 denomina-se coisa julgada material, autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso.
Então, foi muito inteligente o legislador quando ele trouxe para dentro da norma os dois pilares, as duas estruturas essenciais que sustentam a definição de coisa julgada. A primeira é a imutabilidade, e a segunda, a indiscutibilidade. Quando se trata de coisa julgada, se remete imediatamente à segurança jurídica. Então, os dois institutos estão imbricados. A segurança jurídica, no caso brasileiro, ela foi uma opção política e é muito comum por decorrer do Estado de Direito. Ela é calcada no princípio da confiança. E isso se percebe no nosso cotidiano. Todos nós que tomamos um metrô, um ônibus, acreditamos e confiamos que ele nos conduzirá ao nosso destino. Isso é a tradução mais simples do princípio da confiança no dia a dia do cidadão. E é por isso que essa opção do Estado de Direito, ela visa estabilizar essas decisões judiciais e dar previsibilidade à sociedade. A sociedade merece saber, pelo menos em parte, ou deveria ser na maioria das decisões, como terminarão os processos judiciais, a partir de um determinado momento em que se tem uma decisão definitiva sobre aquela matéria. E isso é uma questão de desenvolvimento humano. Por quê? Porque desenvolve o país socialmente e também economicamente. Passo muito rapidamente, não vale a pena tratar da coisa julgada material e formal, mas eu trago apenas para nos localizar que tudo que está sendo tratado diz respeito à coisa julgada material. É interessante para que a gente compreenda, principalmente quem é de fora do Brasil, os juristas que tentam compreender o fenômeno que acontece da relativização da coisa julgada no Brasil, compreender qual foi o processo que o judiciário brasileiro seguiu e o porquê que o Supremo Tribunal Federal chegou às conclusões que chegou. Então, nós temos a coisa julgada material, a indiscutibilidade, a imutabilidade, e temos os meios de impugnação. A gente tem uma relação não exauriente, porque uma delas é a querela nullitatis, né, que ela é uma ação ordinária, mas eu trago aí um rol, que são os meios legais, né, os meios instituídos de forma infraconstitucional para o controle dessa coisa julgada, ou seja, o aperfeiçoamento no caso de uma sentença injusta, ou mesmo no caso de uma sentença inconstitucional. Então, até agora, nesse momento, nós não estamos falando de relativização. Muita gente faz uma confusão entre o controle, o aperfeiçoamento de uma sentença que pode ser considerada injusta, ou o aperfeiçoamento de uma sentença que pode ser considerada inconstitucional através desses meios de impugnação. E isso não é relativização. Bom, dito isso, são os principais meios de impugnação, passamos à discussão em si da relativização da coisa julgada. Então, quando é que ela começa a ser melhor observada pela jurisprudência brasileira? Quando se tem uma sentença definitiva, no sentido material, quando os meios à disposição dos que possuem capacidade postulatória não conseguem aperfeiçoar aquela sentença, seja em razão de uma injustiça cometida, seja em razão de ter violado norma infra ou constitucional, e aí nós temos a possibilidade de uma interpretação dessa sentença, eu falo sentença no sentido acadêmico, né, dessa sentença através da jurisprudência e, mais comumente, feita pelo Supremo Tribunal Federal. Então, quando isso veio a acontecer, e nós temos alguns casos em que o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria, quando, em que pese a irrecorribilidade e a imutabilidade, o emprego desses instrumentos não são suficientes para o aperfeiçoamento da sentença. E aí nos deparamos, uma ou outra vez, com um confronto de valores constitucionais em quase
que estão quase no mesmo patamar. De um lado, nós temos a segurança jurídica diante da coisa julgada, e, de outro lado, nós poderemos, por exemplo, estar discutindo algo relacionado ao Estado de Direito, por exemplo, algo relacionado a direitos humanos. Então, como ponderar esses valores? Nós temos uma sentença que ela não é só injusta, mas é também constitucional e que viola diretamente a própria razão de ser do Estado de Direito. Ou, por outro lado, é completamente desumano. Então, aí começa a se compreender o que é a relativização. Você sai de um quadro, e eu já adianto a minha posição, de um quadro em que deve-se valorizar, né, ao máximo essa sentença, e na doutrina isso começa muito com o Piano, que ele fala em relação à coisa julgada da verdade, e Savigny já fala da ficção da verdade. A gente tem a definição muito boa de Marinoni, que ele já coloca, transcendendo tudo isso e colocando essa sentença apta a ser aperfeiçoada como uma sentença de equilíbrio social e do desenvolvimento econômico de um país. Então, nessa ponderação de valores, o Supremo Tribunal Federal se deparou com alguns casos. Um deles, o ministro Teori mencionou em outros processos, que diz respeito a processos transitados em julgado em que se discutia paternidade, mas à época, ou em razão de uma não condição econômica apta a bancar, a pagar os custos do exame, ou porque no início dessa instrução, naquela localidade, sequer havia o exame de DNA, e posteriormente nós tivemos uma comprovação científica da eficácia desse exame. Então, diante da possibilidade de se revisitar, de conceder o direito a um cidadão brasileiro de reconhecer a paternidade ou de fazer com que alguém a reconheça, que é o caso mais habitual, nessa ponderação de valores, qual seria o mais justo? Manter a imutabilidade e a irrecorribilidade da sentença ou relativizar essa coisa julgada e permitir, através de um recurso extraordinário, que essa verdade seja alcançada, né? Então, esse é um exemplo. O Supremo já, eu trago ao final alguns casos, esse eu acho que deve ser o segundo tema, mas eu trouxe alguns casos para tentar ilustrar a evolução do Supremo. O primeiro deles foi recurso extraordinário 111.787, ainda julgado ainda em 1991. Era uma ação de desapropriação, em que houve também uma colisão de valores, de um lado a segurança jurídica, de outro lado uma indenização irrisória, e o Supremo Tribunal Federal, né, capitaneado aí por ministro Carlos Veloso, terminou não consagrando o confisco e relativizando a coisa julgada para ajustar essa sentença e conferir uma indenização justa. Outro caso que eu trago é o recurso extraordinário 730.462, que foi o tema 733, isso já como ponderação, que foi aquele julgado ainda, me recordo, eu estava ainda no TRF da primeira região, que causou uma certa apreensão na advocacia, porque dizia respeito aos honorários advocatícios nas ações de FGTS. E havia uma expectativa muito grande quando o Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei que proibiu o pagamento da verba honorária. Então, em que pese o Supremo ter feito essa interpretação, nesse caso não houve a flexibilização da coisa julgada. Mas foi exatamente nesse caso que o Supremo, e aí talvez venha a flexibilidade em relação aos temas 881 e 885, nesse julgado, que já é de setembro de 2015, ele confirma a necessidade da ação rescisória para o aperfeiçoamento da coisa julgada. Então, em 2015, nós chegamos, talvez, no ápice dessa jurisprudência, em que o Supremo próprio afirmava da necessidade da ação rescisória.
Passamos pelo recurso extraordinário 363.889 de 2011, o tema 392 que eu acabei de mencionar, que foi a relativização da coisa julgada a permitir não diria o refazimento, porque não foi feito, mas a submissão do teste de DNA para comprovação da paternidade, e aí chegamos no ápice, que foi no ano passado, uma ação extremamente polêmica e que provocou acalorados debates no mundo acadêmico e também no meio da advocacia e da magistratura, que foram os recursos extraordinários 949.297, 995.227, que formou os temas 881 e 885. Né? Não vou me debruçar, porque eu tenho absoluta certeza que esse tema será um dos mais debatidos nesse seminário. Por quê? Porque transcendeu 3 décadas, houve a sedimentação de uma jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Até então, todos nós acreditávamos que a matéria era eminentemente infraconstitucional, que não haveria possibilidade de mudança pelo Supremo Tribunal Federal. E vem o Supremo Tribunal Federal com um entendimento diferente, né? No final, eu me lembrei de vou colocar ele em desespero, uma piada que eu aprendi com o ministro Antônio Carlos. Não se preocupe, ministro, que eu não vou contar a piada toda, mas pelo menos uma parte dela calha a fiveleta do que aconteceu nesse caso, né? Então, o Supremo relativizou. Por outro lado, nós tínhamos uma jurisprudência muito forte em controle concentrado, essas decisões têm efeito retroativo, mas não se esperava que isso fosse transcender há décadas. Houve uma discussão de mérito, o 6-5, a de modulação, o 7-4, e, ao final, por maioria, o afastamento das multas do período, que eu reputo também que foi uma decisão inteligente do Supremo, dada o grau de injustiça, né, que seria feito com todos aqueles contribuintes que, durante 3 décadas, com proteção judicial e com proteção da segurança jurídica extraída da coisa julgada, não recolheram seus tributos. E aí ia se fazer a extração e a cobrança de multas do período. Bom, eu não vou fazer a leitura, porque já é do conhecimento de todos o conteúdo dessa decisão. Mas, antes de chegar à conclusão, eu vou ter que contar a piada que o Antônio Carlos contou, né? E é muito interessante, porque ele acabou de me contar essa piada. Ele disse: olha, isso calha bem esse caso da relativização desses temas 881 e 885. Né? Ele me disse que Moisés, quando recebeu os mandamentos, né, reuniu a população e foi comunicar a toda a população quais eram os mandamentos que ele recebeu. Né? E, com as tábuas impostas, ele começou a discorrer sobre elas, né? E a cada uma que ele falava, o povo aplaudia. Passou para a segunda, o povo aplaudiu, a terceira, o povo aplaudiu, a quarta aplaudiu, e chegou lá na frente, né? E não se fala em detalhes, porque isso a gente deixa para o Roberto Carlos, né? Ele falou sobre uma que foi vaiado por todos os ouvintes. E ele se espantou, né? Diante de tantos aplausos, um dos mandamentos, ele recebeu vaias. E ele disse ali: calma, pessoal, calma. Isso é o que diz a lei. Vamos ver o que diz a jurisprudência. Então, parece muito com o que aconteceu nesse caso. Bom, pessoal, já concluindo, para não tomar o tempo dos colegas que vão prosseguir, apenas quero afiançar que eu, pelo menos na minha compreensão, a regra tem que ser a de manutenção da coisa julgada. E ela só pode ser mitigada. E eu falo mitigar no sentido de ser relativizada, não a utilização dos meios apropriados. Isso é ordinário e a lei coloca à disposição de todos nós, mas a relativização ela tem que ser excepcionalizada. E ela só pode ser feita, ou só deve ser feita, mediante requisitos como os que eu tentei discorrer. Quando há um confronto de princípios constitucionais que estão no mesmo nível. E aí a jurisprudência ela precisa abordar, ela precisa aperfeiçoar
e muitas vezes, como os casos que eu já discorri, precisou fazer o ajuste dessa sentença. Então, já concluindo, né, a regra é da imutabilidade. A nossa legislação infraconstitucional oferece aos brasileiros um leque de opções, de instrumentos que possam dar melhores contornos a essa sentença, seja ela injusta, seja ela inconstitucional, como ação rescisória, como as ações declaratórias, como a própria querela nulitatis, né? E somente diante de um intenso conflito entre a segurança jurídica e outros valores constitucionais, como que eu demonstrei, da dignidade da pessoa humana, ou mesmo do Estado de Direito, ou outros que eu não quero sequer cogitar, porque estaria aqui a adiantar já uma nova excepcionalidade, é que estaria a jurisprudência brasileira, formatada pelo Supremo Tribunal Federal, autorizada a mitigar a coisa julgada. Então, eu entendo que devemos preservá-la, é um fundamento da Constituição, a contorno de cláusula pétrea, ela quem dá sustentabilidade, ela que está calcada no princípio da confiança, e é assim que a sociedade pode progredir, tendo previsibilidade, esperando de um poder judiciário a imutabilidade. Aqui na Europa nós temos uma segurança jurídica muito grande, mas mesmo dentro do continente europeu, se formos buscar dentro da eleição do foro, nas cláusulas contratuais celebradas em toda a União Europeia, nós temos uma ou outra localidade em que há uma preferência pelas empresas para que os seus conflitos sejam dirimidos. Então, aqui existe, de fato, um nível mais elevado, mas ainda há níveis, né, de confiabilidade, mesmo dentro do continente europeu. Então, esse é o caminho que o Brasil está seguindo, foi o caminho que o Supremo Tribunal Federal optou, né? Bem ou mal, né, é o que ficou decidido, e, pelo menos, eu tento trazer para vocês que a minha sensação, e foi assim que eu votei, né, é fácil olhar como me pronunciei, mas eu agora não me pronunciei, quem se pronunciou foi o Supremo Tribunal Federal, e essa é a palavra final, mas afianço a todos que o meu sentimento, né, antes, no presente e doravante, é de que a gente deva valorizar e prestigiar mais. Eu sei que a doutrina de Nelson Nery Júnior, nesse aspecto, ela está um pouco, digamos, mitigada, mas ele sempre nos faz lembrar que a coisa julgada não pode ser valorada como um mero instrumento do processo civil. Ela tem fundamento constitucional e ela merece ser tratada no nível constitucional. Então, muito obrigado a todos. Perdoe pelo eu fiz uma palestra maior, mas o tempo não permite, né? Muito obrigado, bom congresso para você. Ministro Cássio Nunes Marques, agradecemos a sua contribuição e diria que foi uma excelente estreia como palestrante internacional, motivo pelo qual, rendendo homenagens ao querido Rony Pross Duarte, recomendamos convites para os eventos futuros. Muito obrigado. Dando continuidade ao nosso painel, convido para a apresentação o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente os meus colegas de mesa, na pessoa do meu amigo ministro Cássio, que nos brindou agora com uma excelente reflexão sobre a coisa julgada, sobre a importância da segurança jurídica no direito tributário. Cumprimento os meus colegas de mesa, na pessoa da secretária-geral do Conselho Federal da OAB, doutora Sayuri Ottoni. Cumprimento os meus colegas de tribunal. Cumprimento o presidente da OAB, Beto Simonetti, o eterno presidente da OAB, doutor Marcos Vinícius, o Rony, pela iniciativa brilhante de realmente mobilizar a Escola Superior da Advocacia em torno de temas tão candentes, e também o doutor Eduardo Maneira. Segurança jurídica e tributação é um tema
difícil, é um tema quase poético, né? Num mundo em que nós temos juízes que se veem não mais como guardiães do templo, mas como arquitetos do templo, que está sempre em mutação, sempre em construção, a segurança jurídica parece um conceito do século XIX. A gente viu um pouco isso ontem nos embates bem-humorados e contundentes que aconteceram de manhã, né? O Eduardo Maneira, o Rony, fizeram provocações bem-humoradas que foram respondidas também de maneira bem-humorada pelo ministro Gilmar Mendes. Eu vou procurar falar aqui de um tema com um outro olhar, não o olhar de tributarista, nem o olhar de juiz do STJ, mas eu vou falar sobre tributação e concorrência com o olhar de quem foi conselheiro do CAD, e que se preocupa, então, com essa relação de tributação e concorrência como um modo de tentar nivelar o campo de jogo e impedir que haja distorções competitivas e concorrenciais muito grandes. Antes mesmo de se falar de um princípio da neutralidade concorrencial da tributação, a partir de 2003 no Brasil, com a emenda constitucional que introduziu o artigo 146A, esse tema já era debatido há muito tempo, claro. No mundo, se olharmos os Estados Unidos, por exemplo, preocupação, já em inúmeros casos julgados ali, a cláusula de comércio, o artigo 1º da Constituição americana, veda a imposição de tributos estaduais ou de práticas que falseiam o funcionamento do mercado. Na Europa, o artigo 87 do Tratado da União Europeia proíbe auxílios estatais que favoreçam setores ou atividades em prejuízo da concorrência. A relação entre tributação e concorrência tem uma dimensão que talvez se possa dizer vertical, né, que pode ensejar desequilíbrios entre os estados de uma federação, entre as unidades de uma federação, e também tem uma dimensão horizontal que pode gerar um desequilíbrio competitivo entre setores da economia em prejuízo da concorrência. No limite, se nós não nos ativermos a um certo equilíbrio, haverá uma situação de guerra fiscal. Na União Europeia, a repercussão desse artigo 87, que eu aludi do Tratado da União Europeia, ela se vê muito mais na questão dos auxílios estatais. Há uma grande preocupação com incentivos, subsídios, benefícios fiscais que atingem entes estatais e que podem, então, falsear, de algum modo, a concorrência. Um exemplo sempre lembrado é a questão dos regimes que devem ser adotados por entidades públicas que se beneficiam de algum benefício público, não apenas entidades públicas, mas, no caso, por exemplo, uma universidade que oferece cursos em regime de concorrência com outras universidades privadas. O que houve foi por parte das autoridades da concorrência, a ideia de que deveria haver uma separação contábil entre as atividades públicas e aquelas exercidas em regime de concorrência, uma adequação de preços aos custos efetivos, a não discriminação fiscal e a remuneração do capital, que são circunstâncias que não são levadas em consideração normalmente quando se trata de uma entidade pública. O CAD já tem julgado algumas experiências, não muito recentemente, não muito de maneira muito intensa, mas já houve alguns casos importantes no CAD. Em 99, por exemplo, houve uma consulta sobre a questão dos incentivos concedidos à Zona Franca de Manaus, se isso poderia ou não gerar uma guerra fiscal que reduzisse o nível de bem-estar geral dos consumidores e protegesse empresas menos eficientes, desestimulasse a inovação e permitisse práticas predatórias. O CAD, obviamente, se absteve de decidir no caso concreto, mas fez apenas uma recomendação de que o legislador compatibilizasse os princípios da livre concorrência e da promoção do bem-estar social com o da redução das desigualdades regionais. Tivemos também no CAD algumas decisões interessantes sobre benefícios fiscais
recebidos pelo Sistema S, SESI e SENAC, que ofereciam e oferecem serviços de alimentação. Em que medida isso poderia caracterizar ou não infração à ordem econômica, aquelas vantagens tributárias recebidas por essas entidades. O CAD entendeu que não seria possível considerar uma infração da ordem econômica o simples fato de haver uma imunidade, uma isenção tributária, porque isso não caracterizaria um prejuízo ao consumidor, não haveria, portanto, perda de bem-estar social, não haveria como caracterizar, então, essa infração concorrencial. De um modo muito parecido com aquela questão que eu aludi há pouco sobre a União Europeia, também houve uma decisão numa averiguação preliminar interessante relativa à Universidade Federal do Espírito Santo, que oferecia cursos de idiomas ministrados por estudantes de letras a preços inferiores aos das escolas privadas. Então, a questão era saber se isso era uma violação da concorrência ou não. O CAD entendeu que não era possível, em vista das características estruturais do mercado e das condições de transparência que já eram impostas pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas, caracterizar aquilo como uma infração da concorrência. Houve também, mais recentemente, mas não muito, em 2006, uma consulta sobre incentivos a produtores de televisões na Zona Franca de Manaus, que não foi conhecida. Ali se indagava se os incentivos fiscais pressupõem uma certa desigualdade e se isso implicaria ofensa ao princípio da isonomia. A conclusão foi de que a existência de tratamentos fiscais diferenciados é possível, não caracteriza por si só infração à ordem econômica e que, na verdade, benefícios fiscais concedidos para permitir a entrada de agentes econômicos com barreiras à entrada podem ser pró-competitivos, podendo advir desta isenção benefícios sociais. Portanto, o CAD tem procurado se abster um pouco, assim como no resto do mundo, a autoridade da concorrência não teria uma competência técnica e nem institucional para se miscuir em assuntos tributários. Mesmo depois, ou talvez até em razão disso, do advento do artigo 146-A da Constituição, que positivou entre nós o princípio da neutralidade concorrencial do Estado, houve outras movimentações nessa área. A OCDE também tem estudos sobre isso e da importância de haver uma neutralidade tributária no sentido de garantir que não haja distorções concorrenciais significativas, mas isso já em orientações, em diretrizes do início dos anos 2000. Há umas recomendações de que os serviços prestados pelo Estado tenham uma preocupação com a precificação adequada e não violem a concorrência. E, portanto, as maiores as inovações ocorridas nessa questão de debate, tributação e concorrência ocorreram a partir do advento no nosso sistema do artigo 146-A. O artigo 146-A, claro, é uma regra de outorga de competência para o legislador definir os critérios específicos de tributação e ele tem uma finalidade de garantir igualdade de oportunidade. Portanto, assim como o princípio da isonomia pressupõe um tratamento desigual aos desiguais. Ele tem uma função negativa, que é limitar a ação do Estado como agente normativo e regulador, e também uma função positiva, que é de permitir ao Estado prevenir e corrigir desequilíbrios estruturais. Ele remete, na verdade, a definição desses critérios a uma lei complementar que nunca foi editada. Então, na verdade, o que se tem, pelo menos na observação de quem vem com esse olhar de fora, é de que o princípio da neutralidade concorrencial da tributação, ou da neutralidade fiscal, ou da neutralidade tributária, como se diga no Supremo, ele acaba tendo uma função quase que só retórica. Há casos interessantes. Já em 2007,
O ministro Peluso foi relator do medida cautelar 657, que dizia ele não há impedimento a que a norma tributária posta regularmente hospede funções voltadas para o campo da defesa da liberdade de competição, sobretudo após previsão textual do artigo 146-A na Constituição. É a questão da American Virginia contra a União na questão do contrabando de cigarros. Numa pesquisa no site do Supremo, a gente encontra umas 5 decisões, não muitas, onde há menção expressa ao 146-A, o princípio da neutralidade fiscal, quase sempre com esse caráter retórico de reforço ao princípio da isonomia. Há uma DIN 622 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgada em 2020, que trata da diferenciação da base de cálculo entre indústrias com produção no Ceará e indústrias de fora do Ceará. Ali se entendeu que havia, sim, uma ofensa ao princípio da neutralidade fiscal. Repercussão geral, há alguns temas, o tema 304, em que se entendeu que era inconstitucional o tratamento tributário mais gravoso ao elo mais frágil da cadeia produtiva, no caso de crédito de PIS/COFINS para aquisição de insumos recicláveis. O tema 363 também, relatoria do ministro Toffoli, em 2014, no sentido de que o impedimento à adesão ao regime tributário do Simples por microempresas ou empresas de pequeno porte não configuraria uma ofensa ao princípio da neutralidade. E, enfim, há invocações do princípio que se perdem um pouco em alguns outros debates que têm mais a ver propriamente com isonomia. De maneira bastante interessante, acho que ontem foi mencionado isso, o tema 337, relatoria do ministro Dias Toffoli, que diz respeito à majoração da alíquota do PIS mediante medida provisória. Ali também se invocou o princípio para se entender que não haveria violação a esse princípio. Falta, portanto, me parece, uma disciplina mais adequada desse princípio, que fixe critérios, né, e que discipline a concessão de incentivos setoriais ou regionais, em oposição a incentivos gerais ou nacionais, e que garanta um tratamento diferenciado e equilibrado. Com essa disciplina, talvez se pudesse evitar também alguns dos problemas mais sérios que se tem, que é a questão da inadimplência contumaz ou repetitivo, que já tem sido objeto de alguns esforços legislativos de tentar impedir que os inadimplentes contumazes continuem a se beneficiar dessa vantagem competitiva. Isso também já foi objeto de uma consulta recente ao caso, referente a uma refinaria de petróleo, mas não se concluiu em nenhum sentido, porque, na verdade, não foi conhecida essa reclamação. Enfim, é um tema que dá muito pano para a manga, mas que não tem sido objeto de grandes inovações, me parece, nos últimos anos, que mereceria, sim, um esforço legislativo maior para que houvesse uma disciplina adequada. Obrigado a todos pela paciência. Agradecemos esse estudo feito pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, entendendo que a contemporaneidade dissipa a fronteira entre países. Eu quero convidar para a sua fala o professor Giorgio Beretta, que pela primeira vez falará em português, em homenagem a esse auditório. Muito obrigada pela gentileza, professor, só tem a palavra. Obrigado eu. É um prazer falar pela primeira vez em português. Eu estou aprendendo português, falo normalmente em inglês. Sou professor de direito tributário especializado na área de imposto sobre valor acrescentado, IVA, na Universidade de Amsterdão. Quero agradecer ante demais pelo convite e agradeço em particular a escola e a Universidade Complutense por nos convidar aqui. Quero agradecer também ao advogado sócio de Maneira Advocados, Marcos Maia, para me convidar aqui.
E vou trazer a minha experiência, a experiência de um tributarista na União Europeia, especializado na IVA, uma experiência que pode ser, acho eu, útil para o Brasil, que, como certamente sabe, passou uma legislação no IVA deste ano. E in particolare, no sentido do tópico deste painel, vou falar sobre a neutralidade tributária e o princípio de neutralidade que nós temos na IVA europeia. O que é o princípio de neutralidade? Já ouvimos o ministro Villas-Boas falar sobre guerra fiscal e concorrência. Eu acho que o princípio de neutralidade no campo IVA, mas em geral no campo de impostos, é um princípio que, como pode dizer, limita a concorrência fiscal. E vou trazer algum exemplo focando no campo de IVA. O princípio de neutralidade não está na legislação, não está na legislação IVA, mas é um princípio aplicado muitas vezes pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Sabe quantos acordados tem o Tribunal de Justiça da União Europeia no campo IVA? Um número? 100, 1 milhão, 10 milhão? 1 milhão e 100 agora mesmo. Eu não vou dizer em todos deles, mas na maioria deles, o princípio de neutralidade está ali, está mencionado. Embora não há uma descrição legislativa do princípio de neutralidade. O porquê é importante o princípio de neutralidade? Acho eu que porque o princípio de neutralidade inspirou uma construção propositada do sistema do IVA na União Europeia. E vou trazer algum exemplo. Posso mencionar, por exemplo, o tratamento do sujeito passivo, taxable person, como se pode dizer em inglês. Nós mencionamos no primeiro painel hoje a questão de nova forma de trabalho. Nós temos claramente, é claro que a companhia são sujeito passivo IVA, é claro que o escritório de advogado também são sujeito passivo IVA, mas também novas formas de trabalho, como por exemplo uma host no Airbnb, pode ser também tributado do IVA. Eu sou um investigador no campo IVA e fiz a minha pesquisa de doutoramento sobre economia colaborativa, sobre a sharing economy, e precisamente uma das questões era se era suficiente ser um sujeito passivo só porque eu, por exemplo, tenho um lugar de arrendar e coloco esse lugar na plataforma como pode ser Airbnb ou Booking. Nesse sentido, posso ser tributado, posso ser considerato um sujeito passivo IVA? E a minha risposta é sim. Sim, porque o concetto que é como dizer, como posso dizer, é legado, é relacionado ao princípio de neutralidade. O concetto de sujeito passivo no campo IVA está focado, é muito amplo e também é focado sul concetto di attività economica che
descrito in maniera molto ampla. Nesse sentido, o princípio de neutralidade explica os seus efeitos no sentido que não há diferença entre a grande empresa e a pequena empresa, mas todos são tributados igualmente. Um outro exemplo onde o princípio de neutralidade explica os seus efeitos. Por exemplo, sobre operações tributáveis. Não só operações legais são tributáveis, são sujeitos ao IVA, mas também algumas operações ilegais, como, por exemplo, pode ser o jogo de chance, é claro que está sujeito a IVA, como, desculpe para mencionar isso, a prostituição é também sujeita a IVA. Só algumas atividades que não são tributadas a IVA, só a coisa chamada res extra commercio, que são coisas que não podem ser vendidas, por exemplo, a venda de órgãos não são tributados IVA, claramente. Mas isso é só para dizer que o princípio de neutralidade explica os seus efeitos mesmo neste campo. Há outro campo onde o princípio de neutralidade é importante, é a determinação do valor tributável. Isso é importante porque nós temos artigo, é importante por o princípio de não cumulatividade de IVA, e acho que isso é ponto essencial para nós trazer na experiência do Brasil. Nós sabemos que em Brasil dos problemas de imposto sobre consumo era precisamente o fato de cumulatividade de impostos. O princípio de neutralidade explica os seus efeitos ainda na determinação do valor tributável. Nós temos artigo na diretiva IVA, o artigo é o artigo 78, que menciona o fato que a IVA não se aplica sobre o IVA. Ou seja, o IVA não faz parte do valor da base tributável. Isso é ponto, acho eu, essencial, também porque nós falamos agora, foi falado do outro palestrante, o ministro Cássio Nunes Marques mencionou o princípio de previsibilidade, ou seja, que para assegurar, segurança jurídica, é necessário que uma lei seja previsível. Precisamente no campo do imposto e no campo IVA, o fato de IVA não aplicar-se do fato que IVA não se aplica, não entra, vamos a dizer, na base imponível, cria o fato que IVA não que o imposto é preveível quanto o consumidor vai a pagar ao final. Isso não era assim antes da IVA. A IVA foi introduzida na União Europeia 55 anos atrás, basicamente, no 1969, e o princípio de neutralidade estava ali 55 anos atrás, estava ali naquela que era a segunda diretiva IVA,
agora a diretiva é chamada Sexta Diretiva, e o princípio de neutralidade no sentido de evitar de precisa determinação de valor tributável explica também os seus efeitos. Há muitas dimensões do princípio de neutralidade. Por exemplo, também é um princípio interpretativo. Il principio di neutralità è usato per la giurisprudenza e in special modo per il Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea para interpretar concetto e para aplicar o IVA a casos concretos. Por exemplo, nós temos questões que surgem muitas vezes surgem sobre a aplicação ou não de uma isenção ou talvez aplicação de uma taxa reduzida do IVA sobre algum bens ou algum serviço. Ou como se fa a compreender se há direito a aplicar uma isenção ou uma taxa reduzida. O Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea elaborou um conceito que é focado na neutralidade de IVA e que é o conceito de consumador médio. Basicamente, há de fazer uma comparação entre dois bens ou dois serviços e ver se para o consumador médio, os dois são basicamente a mesma coisa. Se as duas coisas são basicamente a mesma coisa, a tributação deve ser a mesma. Esse é o conceito. O problema é que o consumador médio é uma fantasia, vamos dizer. Não há critérios claros para aplicar ao consumidor médio e por isso nós temos muitas decisões, muitos acordos sobre isso. Há alguns casos bastante engraçados sobre o consumidor médio e o princípio de neutralidade neste sentido. Vou falar sobre destes, dos mais recentes. É um caso polaco que foi decidido neste ano, 2024, sobre o chocolate. Basicamente, um caso tão importante acerca de chocolate. E o caso basicamente era a aplicação ou não do un imposto reduzito sopra una bebida a base di cioccolato. E perché? Perché o leite stava acho eu, a 5% de taxa do nível de IVA e o chocolate stava a 8%. Só questa era, o chocolate pode ser comparado com un'altra bebida a base de latte e a questa chegou a tribunal, foi referida per o Tribunale polacco ao Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea, che basicamente disse che se embora os ingredientes eram os mesmos, basicamente leite, a olhar do consumidor médio, os dois eram diferentes, porque o consumidor médio não há a mesma, aparentemente, na avaliação do Tribunal de Justiça da União Europeia, não há a mesma percepção quando compra o leite ou quando compra a bevanda o chocolate. E nós temos vários casos nesse sentido. Por exemplo, um outro caso
é um caso alemão sobre as férias itinerantes e parco de divertões, acho. Parques de divertões são a mesma coisa ou pode ser tributados diferente? O Tribunal de Justiça disse pode ser sujeito a uma tributação diferente. E nós temos vários casos sobre isso. O último ponto que vou acrescentar ao meu discurso também, que eu trago da jurisprudência da Corte de Justiça, é sobre a neutralidade no sentido de perspectiva tecnológica. Também isso acho é um ponto importante. O IVA permite a neutralidade sobre atividades que são feitas em maneira, vamos dizer, tradicional e atividades que são feitas com ajuda da tecnologia. Por exemplo, temos um caso sobre a telemedicina. A telemedicina é isente IVA, com alguma restrições, com algum condicionamento, mas é claro que também a telemedicina, a medicina normal é isente IVA, mas também a telemedicina pode ser isente IVA. Por quê? Porque nós temos o princípio de neutralidade e não há diferença entre os dois. Temos um caso, e com isso vou a concluir a minha palestra, sobre um caso de telemedicina fatta por telefone, e basicamente foi um caso decidido do Tribunal de Justiça da União Europeia, que disse que basicamente esta prestação do médico feita para um doente por telefone era também podia também ser isente IVA. Acho que o princípio de neutralidade é central para a construção de um mercado único. Falamos sobre a concorrência fiscal e para conter, para limitar o nível de concorrência fiscal entre Estados da União Europeia, mas também entre Estados a nível de federação do Brasil. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Giorgio Beretta. E para finalizar os trabalhos desse painel, convido o professor doutor Paulo Mendes, que é procurador da Fazenda Nacional e com certeza dará uma visão ainda mais plural sobre o assunto debatido. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero falar inicialmente da minha alegria de estar aqui nesse importante evento internacional para discutir o tema da mais alta relevância, que é a segurança jurídica no direito tributário. Cumprimento a mesa, inicialmente na pessoa da nossa presidente, a doutora Sayuri Ottoni, que de forma muito dura vem conduzindo os tempos de falas. Eu estou atento para isso. Cumprimentar o ministro Cássio Nunes Marques, ministro Vilas Boas Cueva, cumprimentar o professor Giorgio Beretta pelo desafio em falar em português, te cumprimento por isso. Não é fácil, né, tratar de um tema tão complexo e ainda o desafio de enfrentar a nossa língua. Falou melhor do que muitos brasileiros, né? Está conhecendo bem o nosso português. Cumprimento a audiência, que eu vejo aqui grandes amigos. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. Agradeço a presença e faço isso na presença, na pessoa do meu querido professor Humberto Ávila, que me honra muito com sua presença. Vamos falar sobre o mesmo tema que tratou o ministro Nunes Marques, uma abordagem um pouco diferente, sobre
esse tema que talvez tenha sido o tema que mais repercutiu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é a coisa julgada tributária. E eu queria iniciar essa exposição com 2 casos concretos. Imaginem os senhores que um contribuinte tem uma coisa julgada sobre o tema 69 de repercussão geral. Tema 69 de repercussão geral, que ao final o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Ou seja, os contribuintes ganharam no Supremo Tribunal Federal. Mas, Brasil afora, existem inúmeros contribuintes com coisas julgadas determinando o pagamento do tributo, determinando a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. E esses contribuintes não têm mais prazo para ajuizamento de ação rescisória. O que acontece na prática? São contribuintes que têm uma coisa julgada antiga, que não pode mais ser desconstituída, mas o Supremo Tribunal Federal, anos depois, deu ganho de causa aos contribuintes. E eu pergunto, será que é razoável que apenas esse contribuinte pague o tributo, enquanto todos os seus concorrentes não pagam o tributo de acordo com o Supremo Tribunal Federal? Segundo caso, imagine um supermercado que tem um benefício tributário que confere a ele uma vantagem competitiva enorme. Esse supermercado tem direito a acreditamentos tributários que os seus concorrentes não têm. Coisa julgada, antiga, garante esse direito. Imagine que tempos depois o Supremo Tribunal Federal diz que esse tributo ele deve ser pago, que não há esse direito ao acreditamento. A minha pergunta é, será que esse contribuinte que tem uma coisa julgada antiquíssima deve continuar atuando no mercado com essa coisa julgada em detrimento dos seus concorrentes, prejudicando, portanto, a livre concorrência nesse setor? Esses são 2 casos emblemáticos que fizeram com que o Estado brasileiro e a academia brasileira se debruçasse sobre esse tema para que fosse conferida alguma solução para essas situações flagrantemente injustas. E foi sobre isso que o Supremo Tribunal Federal se debruçou nos últimos meses ou anos para tentar solucionar. Eu começo essa exposição colocando uma premissa que me parece muito importante. A coisa julgada no Brasil é um direito fundamental previsto na Constituição, artigo 5º, 36, que define que a lei não prejudicará a coisa julgada. Temos, portanto, a coisa julgada como uma garantia fundamental dos cidadãos brasileiros, mas que a própria Constituição Federal estabeleceu uma possibilidade de flexibilização por meio de ação rescisória. E a Constituição não fala mais nada sobre isso. Então, nós temos uma premissa de uma coisa julgada como uma garantia fundamental dos cidadãos, cujo perfil dogmático é definido pela legislação infraconstitucional. Legislação infraconstitucional diz as hipóteses de cabimento de ação rescisória, como muito bem expôs o ministro Cássio, prazo de ajuizamento de ação rescisória, que é um outro problema que a gente vai conversar também, e que, portanto, esse é o desenho dogmático da coisa julgada no Brasil. E uma informação importante. Quando nós falamos de coisa julgada, nós sempre temos que ter uma aderência àquilo que foi efetivamente julgado pelo Poder Judiciário. Uma aderência à causa de pedir posta naquela demanda que alcançou a estabilidade da coisa julgada. Esse é um ponto fundamental para essa nossa discussão. No direito tributário, a coisa julgada ela tem uma peculiaridade, não só no direito tributário, né? Mas especialmente no direito tributário, a coisa julgada tem uma especificidade quando ela trata de relações jurídicas de trato continuado. Ou seja, se eu tenho uma discussão estabelecida sobre uma relação jurídica que se protrai no tempo, haverá a formação de uma coisa julgada com efeitos prospectivos, com efeitos futuros. Essa coisa julgada vai reger não só os fatos jurídicos do passado, mas também vai reger os fatos jurídicos do futuro. Agora, atenção, enquanto estiverem presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que foram objeto de julgamento. Foi aquilo que eu me referi
anteriormente como a aderência à causa de pedir apreciado. Porque nessa coisa julgada, transparece com mais evidência aquilo que nós chamamos de cláusula rebus sic stantibus. A coisa julgada vai reger os fatos, enquanto estiverem presentes as mesmas circunstâncias fáticas e jurídicas que foram apresentadas. Isso é uma novidade no direito brasileiro? Isso é uma novidade no tratamento teórico da coisa julgada? Definitivamente não. Isso já vem sendo tratado assim desde, no mínimo, do início do século passado. Os alemães já tratavam dessa sentença dispositiva na coisa julgada. Há uma ampla produção estrangeira e nacional sobre esse regime da coisa julgada nas relações de trato continuado. Ou seja, nesses casos em que a coisa julgada trata de relações jurídicas continuativas ou de trato continuado, jamais se imaginou que a coisa julgada era uma garantia eterna do cidadão. A coisa julgada, ela vai reger as relações jurídicas enquanto estiverem presentes as circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas. Eu costumo falar sobre uma imagem que me parece interessante. A coisa julgada é uma espécie de forma. E ela, enquanto a forma se encaixar nos fatos e no direito futuro, a coisa julgada se aplica. E você, portanto, tem aquela garantia de que aqueles fatos jurídicos serão regidos pela coisa julgada. Quando há uma alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas, isso aqui me parece bem relevante, nós não estamos falando de flexibilização da coisa julgada, mas sim de cessação dos seus efeitos em relação aos fatos jurídicos posteriores, tão somente em relação aos fatos jurídicos posteriores, porque as novas relações jurídicas não se encaixam naquilo que foi decidido no passado. Não estamos aqui a flexibilizar a coisa julgada, mas apenas reconhecendo os seus limites de aplicação. A coisa julgada fica absolutamente preservada para o passado. E se pretende desconstituir o passado, só pode ser feito com ação rescisória. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesses polêmicos temas, né, 881 e 885? Os ministros têm falado bastante que talvez tenha sido o tema que o Supremo mais sofreu pressão da comunidade, de uma forma geral. Não tenho dúvida que um dos temas mais debatidos no Supremo Tribunal Federal, que ao final do julgamento, o Supremo, em relação à cessação dos efeitos da coisa julgada, tomou uma decisão à unanimidade. Unanimidade. O Supremo, à unanimidade, reconheceu que a coisa julgada que trata de relações tributárias de trato continuado tem os seus efeitos cessados em razão da alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas. Até aqui, nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Se a lei muda, essa coisa julgada para de gerar os seus efeitos. Imagine uma situação em que o contribuinte tem uma coisa julgada reconhecendo uma isenção tributária. Se posteriormente a lei que trata da isenção, em que se baseou a coisa julgada, for revogada, alguém tem alguma dúvida que esse contribuinte que tinha uma coisa julgada que garantia para ele uma isenção vai ter que voltar a pagar o tributo? Nenhuma dúvida sobre isso. Zero. O contribuinte vai ter que se comportar como os demais contribuintes pagando o tributo diante da revogação da lei. O que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal? Apenas a alteração da lei consubstancia uma modificação nas circunstâncias jurídicas apta a fazer cessar a eficácia da coisa julgada? Ou um precedente do Supremo Tribunal Federal implica um impacto, uma modificação substancial no ambiente normativo, de maneira que deve ser considerada uma alteração nas circunstâncias jurídicas, ao fazer cessar a eficácia da coisa julgada? Esse é o tema 881 e 885. E o Supremo Tribunal Federal respondeu afirmativamente a essa pergunta.
Supremo reconheceu que um precedente do Supremo Tribunal Federal tem um impacto significativo no ambiente normativo. Sobretudo, uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade, como era o caso dos autos, impacta significativamente a ordem jurídica. Alguém tem alguma dúvida? Meus caros, eu estava ouvindo hoje uma palestra mais cedo sobre do Bidenboim, professor Bidenboim, mais cedo, e ele falando como é evidente que a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre as relações trabalhistas, deveria a Justiça do Trabalho e a Receita Federal cumprir. Ele falou isso com muita ênfase, me chamou a atenção. E eu teria algumas coisas para falar sobre o tema específico dele, mas não é o meu tema, porque nesse caso me parece que estão sendo cumpridas as decisões, mas não vamos abrir esse parênteses. A Cristiane já está me olhando ali, sorrindo. Mas não vamos perder o foco. O Supremo diz: uma decisão em controle concentrado de constitucionalidade impacta a ordem jurídica, informa a sociedade sobre o conteúdo normativo do direito vigente e é vinculante, não só para o Poder Judiciário, mas para toda a sociedade. Se isso é verdade, um precedente do Supremo Tribunal Federal, de fato, deve interferir, atenção, nos limites da coisa julgada, em relação a fatos futuros. Apenas em relação a fatos futuros. E, de novo, eu pergunto, isso é novo no nosso direito? Isso é novo? Isso é uma novidade que apareceu agora? Não é. Nós que somos do direito tributário, temos inúmeros exemplos de decisões judiciais que já tratavam do assunto, de uma ampla doutrina que tratava do assunto. Eu poderia citar aqui dois autores bastante conhecidos, o ministro Teori Zavascki e Hugo de Brito Machado. O Hugo de Brito Machado tem uma coletânea em 2006, com inúmeros artigos, tratando precisamente desse tema. Precisamente desse tema. E mais uma informação. Em 2011, o Estado brasileiro, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, informa a sociedade, por meio de um parecer 492 de 2011, assinado pelo ministro, que esse é o entendimento que nós devemos seguir, tanto a favor como contra a Fazenda Pública. Essa é uma informação importante, meus amigos. Eu volto aos dois casos que eu comentei no início. Os dois casos que eu citei são casos em que os contribuintes estavam se prejudicando em razão dessa coisa julgada. Um contribuinte que tinha que só ele pagar o tributo, enquanto todos os seus concorrentes não pagavam. E ele não tinha mais ação rescisória para isso. Então, os temas 881 e 885 não são temas favoráveis à Fazenda Pública. O Supremo Tribunal Federal não decidiu favoravelmente à Fazenda Pública. É um equívoco, isso que vem sendo propalado pela imprensa. É um equívoco. Desde 2011, se um contribuinte tem uma coisa julgada contra ele, e o Supremo Tribunal Federal decide de maneira contrária posteriormente, nós não cobramos mais esse contribuinte. O Estado brasileiro não cobra mais esse contribuinte. O Estado brasileiro já aplicava essa interpretação administrativamente desde 2011, a demonstrar total boa-fé do Estado brasileiro ao defender essa tese. Essa tese foi uma tese defendida a favor de uma coerência do nosso sistema processual tributário. Porque essas situações eram extremamente injustas e demandavam uma solução. E essa solução passou pela construção dogmática da coisa julgada existente há muitos anos. Qual a importância prática dessas decisões? A partir da decisão do STF, todos os contribuintes devem ser tratados de maneira isonômica. Ou seja, garantindo a igualdade, garantindo a livre concorrência. E no direito tributário, isso tem um valor importantíssimo, livre concorrência, isonomia. Então, foi isso que o Supremo Tribunal Federal disse.
Muito se diz que o Supremo acabou com a ação rescisória, porque essa cessação da eficácia da coisa julgada se dá automaticamente com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso é um equívoco, mais um equívoco que é divulgado a respeito do tema. A cessação da eficácia da coisa julgada se dá por alteração nas circunstâncias jurídicas, como já acontecia com tranquilidade em relação às leis. O contribuinte que tinha uma coisa julgada a favor dele, se houvesse uma lei alterando o regime jurídico daquela sua coisa julgada, ele deveria voltar a pagar o tributo. Isso já acontecia antes. O que nós precisamos atentar agora? O precedente do Supremo Tribunal Federal tem semelhante efeito. Em relação ao futuro, a coisa julgada está de pé, preservada, não foi flexibilizada e continua regendo os fatos jurídicos passados. Ninguém pode alcançar o passado sem a ação rescisória. Por isso que também esse é mais um equívoco sobre o tema. A ação rescisória continua cumprindo um importante papel no direito brasileiro. E sobre esse tema, para fechar, quais são os próximos passos em relação à coisa julgada no Supremo Tribunal Federal, especificamente em matéria tributária? Primeira pergunta: será que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça também têm essa eficácia de interromper os efeitos da coisa julgada? Porque no Brasil nós temos 2 tribunais de cúpula, um em matéria constitucional e um em matéria infraconstitucional. O Superior Tribunal de Justiça é o responsável por dar a última palavra em matéria infraconstitucional. E se isso é verdade, os seus precedentes em nada se afastam do precedente do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. É, portanto, uma valorização dos precedentes do STJ, e esse tema vai entrar na pauta dos tribunais, eu não tenho dúvida, mais cedo ou mais tarde. Um outro tema interessante: cabimento de ação rescisória em razão de precedente posterior. Esse tema foi positivado no CPC, mas ainda paira muita dúvida a respeito dele. Será que as coisas julgadas, essa é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer, será que as coisas julgadas devem ficar sempre na dependência de eventual e futuro precedente judicial, especialmente para o passado? Então, esse é um tema hoje candente no Supremo Tribunal Federal, que também vai receber uma decisão, eu acredito que em poucos meses. E, último tema, prazo de ajuizamento de ação rescisória. No Brasil, nós temos hoje uma regra positivada que diz que, se houver um precedente futuro do Supremo Tribunal Federal, eu posso entrar com uma ação rescisória cujo prazo de 2 anos começa a contar do trânsito em julgado do precedente e não da coisa julgada lá de trás. O que se diz é que nós temos um prazo muito alargado de ação rescisória. Esse tema já está na pauta do Supremo Tribunal Federal e nós estamos debatendo o assunto. Eu me encaminho para a conclusão com essa citação do professor Barbosa Moreira, que diz que a coisa julgada unicamente prevalece dentro das fronteiras que o ordenamento positivo lhe traz. Reconhecer e respeitar essas fronteiras, de modo algum, equivale a relativizá-la. Os temas 881 e 885, eles simplesmente definiram as fronteiras da coisa julgada. E aqui eu trago uma belíssima foto da nossa capital federal, fica como um convite aos professores de fora para conhecer o nosso país. E eu quero voltar à minha primeira afirmação. Não há dúvidas de que a coisa julgada no Brasil é um direito fundamental, um importante instituto que densifica a segurança jurídica no nosso país e deve ser sempre preservado. Costumo dizer, citando Vinícius, que a coisa julgada não pode ser uma gota de orvalho numa pétala de flor. Ela tem que ser preservada e garantida. Mas isso não significa que nós não devamos conhecer os seus limites e respeitá-los. O que o Supremo Tribunal Federal fez nos temas 881 e 885 foi só deixar mais claros esses limites da coisa julgada, garantindo no direito tributário isonomia
entre os jurisdicionados, entre os contribuintes e, sobretudo, livre concorrência. Mais uma vez, eu agradeço a OAB, na pessoa do nosso sempre presidente Marcos Vinícius, pelo convite, a oportunidade de estar nessa mesa tão importante e a atenção dos senhores. Muito obrigado. Quero convidar agora nosso sempre presidente, como disse o professor Paulo Mendes, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Bem, bom dia a todos. O presidente Beto Simonetti me encomendou, me pediu que fizesse, em nome do Conselho Federal da OAB, homenagem toda especial ao ministro Cássio Nunes Marques, que nos brinda com a sua presença na manhã de hoje e, destacadamente, como ele próprio registrou, pela primeira vez, escolheu um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, um evento internacional, e destacou toda a sua proximidade, o seu carinho com a entidade da qual ele fez parte, da qual ele abrilhantou como conselheiro seccional da Ordem, conselheiro federal, presidente de comissão, e abrilhantou também os quadros do 5º Constitucional da Advocacia, e temos aqui tantos bons e grandes exemplos de ministros e desembargadores oriundos do 5º Constitucional, o ministro Humberto Martins, o ministro Noronha, o ministro Antônio Carlos, que são destacadamente eméritos ministros, e como também temos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, como o ministro Carlos Caputo, e como também o ministro Sérgio Banhos, que todos, quando são originários do 5º Constitucional, eles ingressam pelo portão da legitimidade do acesso que temos. O ministro Guilherme Caputo também, que sempre gosto de homenagear, que tem o espírito de advogado, e aqui ao meu lado, querido amigo e irmão Ricardo Vilas Boas Cueva, que também engrandece o nosso 5º Constitucional. Então, nesse portal de legitimidade de acesso à Constituição, talvez poucos tenham estudado o tema, mas esse tema é tão contestado em nosso país, mas ele é oriundo da Constituição de 1932. Muitos imaginam e veem no 5º Constitucional um ato da Revolução de 30, mas, na realidade, ela surge com o movimento constitucionalista de 32, e ele é, portanto, um momento em que a sociedade brasileira quis participar diretamente dos poderes do Estado. E o ministro Cássio Nunes Marques, depois de mais de uma década exercendo a função com muito mérito, com muito louvor, de desembargador federal no TRF da 1ª Região, foi alçado à condição de ministro do Supremo Tribunal Federal e representa a inteligência e a capacidade jurídica do Nordeste brasileiro na Suprema Corte de nosso país. Então, fica essa homenagem. Podemos perceber na sua fala todo o seu compromisso com o Estado de Direito, com a coisa julgada, a importância de que a relativização da coisa julgada não seja a desmoralização da coisa julgada, a importância de verificar que existe um princípio desde sempre de que o direito não socorre aos que dormem, e que, se eventualmente alguém tem uma ação na justiça vitoriosa, não quer dizer que ele deve ser punido em relação a outros que não ingressaram com ações na justiça. Me parece que esse é um princípio do direito também muito bem destacado na fala do ministro Cássio Nunes Marques. Portanto, uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil, de 1.300.000 advogados, a esse grande magistrado brasileiro. Muito obrigado. Reconhecendo o excepcional trabalho realizado pela ESA, bem como o zelo e cuidado dos empregados do Conselho Federal da OAB, agradeço mais uma vez os painelistas e a qualificada audiência que temos aqui hoje, com a convicção de que formamos todos aqui uma rede de juristas no exercício de um diálogo horizontal, plural, propositivo. E assim, contribuímos para a formação humanitária dos profissionais de direito e para a construção de sistemas tributários justos e democráticos, com o pilar da segurança jurídica, mas principalmente com a promoção da dignidade da pessoa humana. Declaro encerrado o painel. Vamos à certificação.